Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro A Influencer, da Ellery Lloyd. Então assiste o vídeo até o final para poder conferir tudo. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é muito importante lembrar. Não esquece de deixar o seu like logo no comecinho do vídeo, porque quando você faz isso, que assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada, em apenas um clique você deixa o seu like. Além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades dia a dia, tudo em tempo real. E também acesse o nosso site idsingular.com para conferir todos os nossos projetos. Temos grupo de estudo bíblico, temos grupo de leitura bíblica chamado Bíblia Todo Dia. A nossa meta é de ler 2 capítulos da Bíblia por dia. Temos o clube de leitura das singuletes literárias. A nossa meta é de ler um livro cristão por mês. E temos um outro clubinho das singuletes temáticas. O nosso objetivo é de, durante um ano, fazer a leitura e o estudo de um tema em específico. O tema escolhido para essa jornada é Feminilidade Bíblica versus Feminismo. O nosso objetivo é de saber mais o que é feminilidade bíblica, o que Deus diz sobre nós mulheres em sua palavra, o que é o movimento feminista, movimento esse que tem crescido tanto, e principalmente saber como nós mulheres cristãs devemos nos posicionar com relação a isso. E por último, temos o Guia de Estudo Bíblico com base no método indutivo do livro de Ruth, um material feito com muito amor e excelência para você que deseja estudar o livro de maneira mais profunda. O guia de estudo contém comentários exclusivos de cada capítulo, atividades, pack de colagem, uma introdução completa com contexto histórico e de época sobre o livro e muito mais. Todas essas informações e acesso para participar dos grupos ou do clubinho você encontra aqui abaixo na descrição. Então vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro, compartilhar um pouquinho da minha experiência. O livro A Influencer, da Ellery Lloyd, eu acho que é assim que fala, que diz: seguida por milhares, vigiada por alguém, da editora Intrínseca, está disponível para você fazer a leitura no Kindle, detalhe que não está no Kindle Limited, mas eu comprei pela Amazon e consegui acessar por aqui. Ou você pode comprar o livro físico também, que tem aproximadamente 394 páginas. É um livro de suspense, mistério, que levanta questões importantes sobre tecnologia, celebridades e a forma como vivemos hoje. O livro é estruturado em 2 núcleos. O primeiro núcleo, que é o núcleo principal, é o da Amy, a mama sem filtro, e a sua família. Amy é uma influencer digital, produz conteúdos principalmente para o Instagram, no nicho de maternidade. No Instagram ela compartilha o seu dia a dia, então ela fala um pouco sobre lifestyle. Ela é mãe de 2 crianças, a primeira, Coco, eu acho que é assim que fala, que tem aproximadamente 2 anos, e um bebezinho que tem alguns meses. Seu conteúdo é basicamente sobre os dias de luta, dias de glória que ela enfrenta com a maternidade. Porque ela até utiliza hashtags para representar esses momentos. Hashtag dias coloridos para os dias bons e hashtag dias cinzentos para as situações mais desafiadoras. Ela é casada com Dan, um escritor que não está na sua melhor fase. Há tempos ele está aí nesse processo com um determinado bloqueio criativo na produção de um novo projeto. Então, nos primeiros capítulos, vamos conhecer um pouco sobre a dinâmica familiar deles. Durante a narrativa, vamos conhecer um pouco sobre cada personagem, como é que eles vão sendo construídos, vamos ver a perspectiva da Amy e também a perspectiva do Dan sobre a sua esposa e o trabalho dela. E então, vamos descobrir que ela não é
tão sincera como diz, né? Mama sem filtro, aparentemente ela não compartilha 100% da verdade. Já no segundo núcleo, vamos conhecer alguns relatos de uma pessoa inicialmente anônima, a qual vivenciou uma grande tragédia que de uma certa forma está relacionado com a Amy, e ela tem um desejo imenso de se vingar. É uma trama bem interessante, vamos conhecer mais sobre o mundo digital e principalmente sobre a Amy. Então, durante a narrativa vamos descobrir quem é a Amy de verdade, o que ela fez no passado que de uma certa forma está vinculado com essa personagem anônima, e o que é que essa personagem, né, deseja fazer, qual é o plano de vingança que ela tem, se vai dar certo ou não esse plano e muito mais. E isso é tudo que eu posso compartilhar com vocês sem dar spoiler, porque eu não quero estragar aqui a experiência, né, de leitura de vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos do livro, da escrita e também sobre a minha experiência de leitura. O livro é dividido na perspectiva dos 3 personagens, então em alguns capítulos vamos conhecer um pouquinho do olhar da Amy, a visão do Dan e também dessa personagem misteriosa. Essa é a primeira vez que eu leio algo da autora e assim, eu não achei uma escrita tão instigante. Então achei as motivações iniciais, né, dessa curiosidade meio que fracas, que poderiam ter sido exploradas de uma maneira melhor. Então o que me prendeu foi a curiosidade em descobrir quem é essa pessoa misteriosa, o que ela vivenciou no passado, né, a tragédia que ela menciona, o que é que isso está relacionado com a Amy, e esse tal plano de vingança, se iria dar certo ou não, como é que iria desenrolar essa história. Eu fico na dúvida se, de fato, são poucos motivos para prender o leitor do início ao fim da história, ou se, ok, não ser tantos motivos assim, mas a questão é que faltou, sabe, trabalhar mais nesses motivos para gerar mais curiosidade e fazer com que o leitor ele tenha expectativas que durante a narrativa pequenas respostas vão sendo dadas, mas outras perguntas vão surgindo também para que a trama ela fique mais, né, interessante e envolvente. Então eu senti falta desse ponto e a temática ela é muito interessante, particularmente, né, eu até tive um interesse a mais pelo fato de produzir conteúdo aqui e até então nunca tinha lido nada sobre esse assunto. Pelo fato de ser tão autêntico, eu acreditei que a autora ia embarcar nesse meio do mundo digital, explorar talvez mais o lado sombrio. Ela traz sim alguns pontos, né, até para refletirmos sobre o assunto, mas eu senti que não foi tão explorado assim. Eu também senti que tinha coisas muito claras, né, bem previstas de que iria acontecer. E de fato, no final do livro eu acabei acertando algumas coisas. Também não vou falar porque acho que pode ser um spoiler, faz parte aí do desfecho do livro, mas são coisas que ficam muito na cara de que é possível de acontecer por tudo que vai, né, se desenvolvendo na história. 75% do livro foi só a autora falando sobre os personagens, né, construindo eles, nos mostrando um pouco sobre a rotina, sobre como é que funciona esse trabalho de digital influencer. Nos mostrou em vários momentos, situações, detalhes que a Amy de fato não é essa pessoa verdadeira. Só depois desses 75% é que de fato as coisas começam a acontecer. Então vem toda a ação daquele plano, né, mirabuloso sendo executado, o mistério sendo revelado e o resultado de tudo isso. E como podem imaginar, toda essa parte foi assim, bem rápido, né, gente? Porque a maior parte do livro foi aquele lenga-lenga, vamos dizer assim. Eu acho que ela dedicou muito em construir o personagem, mas já ficou muito claro, assim, não precisava tanto pra gente imaginar o que seria. Então, depois dos 75%, tudo aconteceu muito rápido e isso eu não gostei tanto. Eu acho que poderia ter sido bem mais elaborado e mostrar pra gente com mais ação, né, as coisas que estávamos aguardando nesse tempo aí, no começo e meio do livro. Então, não houve um bom equilíbrio, achei aí o começo bem parado, mas não foi ao ponto de me fazer desistir da leitura, apesar de que
Teve um momento sim que eu pensei em parar, só que quando eu vi eu já estava tipo em 50%, e aí eu pensei, não, eu gastei esse tempo todo da minha vida para chegar aí nesse 50%, não é agora que eu vou finalizar sem saber das respostas. E eu também estava pensando, né, vai que eu me surpreenda no final. Então coloquei aí o benefício da dúvida, mas não foi lá essas Coca-Cola toda. Mas enfim, então um ponto positivo, personagens muito bem construídos, então teve muitos capítulos aí pra gente conhecer mais sobre o personagem, sobre a rotina, sobre o passado deles, enfim. Uma coisa que me deixou curiosa e que não foi trabalhado tão bem assim no livro é a motivação da Amy trabalhar de uma maneira tão desonesta. Eu entendo que ela criou toda uma história, todo um perfil, um teatrinho para poder passar isso e vender essa imagem para as pessoas, e acredito que, bom, se ela mudasse talvez alguma coisa, não iria sustentar, mas ainda assim eu fiquei pensando por que ela decidiu começar dessa maneira e não de uma forma verdadeira e construir de maneira orgânica o seu trabalho. Lembrando aqui uma coisa ou outra, eu sei que a autora menciona, mas eu acho que poderia ser melhor abordado isso. Apesar desses detalhes, eu preciso dizer que eu gostei muito da temática. Eu acho que foi um dos motivos pelo qual eu continuei também até o final, porque é algo que eu fiquei curiosa, né, em saber mais sobre esse meio, como é que a autora ia colocar um suspense, né, um gênero desse envolvido com a temática do mundo digital, né, de produtora de conteúdo, e eu achei interessante. Outro ponto positivo é que a autora aproveitou aí essa história para poder falar sobre alguns pontos super relevantes que vale muito a pena refletirmos. Como mencionei, eu li pelo Kindle e até consegui destacar algumas coisas, né, algumas falas que me chamou muita atenção. Então, em certo ponto, a autora nos desperta a avaliarmos quem são as pessoas que estamos acompanhando, quem são as pessoas a qual estamos sendo influenciados de certa forma. Apesar de existirem muitas mamas sem filtro, né, muitas Amy, pessoas que não são verdadeiras por trás das câmeras, à frente das câmeras também, ainda assim dá para identificarmos certos sinais, certos detalhes, e é importante a gente avaliar bem. Um outro ponto, já falando na perspectiva da pessoa que produz conteúdo, como a Amy é uma influencer voltada para o nicho maternidade, ela de certa forma acaba expondo, né, a sua família, os seus filhos, e foi muito importante entender um pouco mais sobre o risco que isso tem. Como produtora de conteúdo, eu sei que eu escolhi me expor de certa forma, com muito limite, né, eu compartilho aquilo que eu acho que eu devo com vocês, mas tem muitas coisas que não dá, eu gosto de manter certos detalhes da vida, né, privada, no off mesmo, e eu entendo que a minha família, o meu marido em específico, eles não escolheram isso, então eu respeito, e quando eles querem aparecer eu deixo, quando não querem está tudo bem, e eu vejo que isso é muito importante. Então quando se fala da questão de filhos, por mais que eles não entendam, que eles, né, eu falo das crianças, as menores, ainda não têm essa noção para poder dizer eu não quero aparecer, ou eu não quero tirar foto, enfim, é importante sabermos, né, os limites a serem impostos a isso. Ainda não sou mãe, mas fiquei refletindo também um pouco sobre isso, sobre o futuro, o que é que eu imagino e desejo, se eu continuar daqui até lá, aqui na internet. E tem um ponto que eu destaquei, né, no livro, uma das falas do Dan, que é o pai, né, da família, ele falando, tipo, sobre algumas regras que foram estabelecidas, já que as crianças iriam aparecer, como um exemplo, não postar foto das crianças com a roupa, né, da escola, jamais postar foto da criança semi-vestida, e também não publicar no momento e horário em que esteja em um determinado local, tipo, se eles estão numa sorveteria, só postar os registros daquele local, daquela experiência do momento, quando eles tiverem já saído, né, da sorveteria. E isso é uma coisa importante, eu também coloco em prática. Então quando eu saio do lugar, é quando eu publico, né, coloco o horário, a localização e muito mais. Ter muito cuidado com a questão da vizinhança, do bairro. Então esse negócio de fazer tour pela casa, tour pelo AP, é algo que realmente, né, não dá pra gente confiar, mostrar os detalhes da casa, entrada, portas, janelas. Então
Então é necessário realmente estar vigilante com tudo isso. Então pode ser que no quesito suspense e mistério, esse livro não foi tão incrível assim para mim, eu acho ele bem mais ou menos, mas falando sobre a temática, me fez refletir de fato em diversos assuntos. Aqui é só um pouquinho que eu tô compartilhando com vocês. Então, para finalizar, eu dei 3,5 estrelas para esse livro, o que significa que o livro não é tipo incrível, meu Deus do céu, tive uma ótima experiência de leitura, é um livro maravilhoso, não é isso, mas também não é um livro ruim, sabe? Não é um livro péssimo, que tipo não recomendaria jamais para você. Então ele está muito na classe do mais ou menos. Não é um livro incrível, mas também não é um livro tão ruim a ponto de não indicar. Então cabe a você, depois aí dessa resenha, decidir se vai ou não fazer a leitura desse livro. Então é isso, pessoal, essas são as minhas considerações. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui abaixo se você já leu, o que você achou do livro. Se ainda não leu, é o tipo de livro que você colocaria na sua listinha ou não. Compartilha o vídeo com outras pessoas para ajudar na divulgação. Eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todos os livros que eu já trouxe resenha ou vlog de leitura aqui no canal. Deus continue te abençoando, um beijão e até mais.